Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Nascimento, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês a correção da prova da Prefeitura de Pinheiral, da banca IBAN, que aconteceu em janeiro de 2023, para o cargo de professor 2 do ensino fundamental anos finais. Então, se você vai fazer algum concurso para essa banca, esse vídeo de hoje é para você. Questão de número 21. O artigo 26 da LDB, Lei 9394/96, prevê que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. O parágrafo 9 deste artigo prevê que conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos nos currículos da educação básica. Então, pessoal, quando nós falamos em preservação de toda forma de violência contra criança, adolescente e mulher, são temas que devem ser inseridos no currículo como temas transversais. Resposta correta, pessoal, letrinha C de casa. Tá? Lembrando que hoje nós já falamos nos temas transversais contemporâneos, que nós temos meio ambiente, tecnologia, cidadania e civismo. Então, hoje, o tema transversal, ele é mais contemporâneo, porque ele abrange assuntos que estão acontecendo no mundo, né, nos dias de hoje. E esses assuntos precisam ser trabalhados e refletidos no âmbito de todo o currículo. Então, o tema transversal, ele tem essa proposta. É um assunto que é referente ao que está acontecendo na sociedade naquele momento e que precisa ser trabalhado no currículo da escola, da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, para que os alunos possam refletir e ter atitudes, né, sobre esses assuntos. Questão de número 22. A meta 4 do Plano Municipal de Educação de Pinheiral é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia do sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Aqui eu vou aumentar para vocês, porque eu tentei escanear de uma prova que uma aluna me mandou. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse percentual. Lembrando que o Plano Municipal de Pinheiral é muito parecido com o Plano Municipal de Educação, porque muitas prefeituras fazem isso. Pegam o Plano Municipal de Educação e transformam eles em Plano Municipal da Educação daquele município, porque aí o município ele trabalha de acordo com o Plano Municipal, tá? Então, no Brasil, a meta do Brasil era que 100% dos alunos, né, de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação frequentassem a escola. Então, a meta era de 100%. E o Brasil conseguiu que 85,8% desses alunos conseguissem frequentar a escola. O Sudeste também tinha uma meta aí de 100%, né, em todo o Brasil, e o Sudeste conseguiu aí também 85,8%. O Rio de Janeiro conseguiu 87,8%. O Sul Fluminense conseguiu 90,7%. E aí você vai falar assim, Fernanda, por que o Sul Fluminense conseguiu mais, né, do que o Sudeste ou até do Rio de Janeiro? Porque o Sul Fluminense ele acaba sendo menor. Então, as verbas que são distribuídas, né, acabam sendo as mesmas e às vezes aquele município, por ser um município menor, ele com uma verba maior, ele consegue fazer mais coisas do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um município grande. Então, às vezes, a verba que vem para o município do Rio é pequena e aí com aquela verba se consegue fazer poucas coisas, tá? E o município de Pinheiral, num total de 100% aí, ele conseguiu atingir 94,3%. Então, no município de Pinheiral,
as crianças de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 94% delas, 3%, frequentam a escola. Opa, deixa eu diminuir aqui. Vamos para lá. Os indicadores acima expostos mostram que todas as metas são de 100% e que o Brasil atingiu 85,8%. A região sudeste atingiu 85,8%. O estado do Rio de Janeiro, 87,8%. O sul fluminense, 90,7%. E o município de Pinheiral, 94,3%. A alternativa que nos mostra a região com maior percentual de população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola é... Gente, ele quer saber aqui qual é a alternativa que mostra a região que tem o maior percentual. Aonde tem o maior percentual, pessoal? Município de Pinheiral. Resposta correta. Tranquilamente, letra B, de bola. É só analisar os gráficos com calma. Questão de número 23. O Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. De acordo com o artigo 2º, o número de diretrizes do PNE é... Pessoal, você precisa entender que o PNE é um Plano Nacional de Educação que ele surgiu em 2014 e ele vai até 2024, tá? Ele tem uma duração de 10 anos, tá bom? Então, isso aí você precisa já ter na sua mente. E esse PNE, ele tem um total, pessoal, de 20 metas, tá? E essas metas, elas trazem estratégias para melhorar a qualidade da educação do nosso país. Então, meta 1 vai falar da educação infantil, meta 2 do ensino fundamental, meta 3 do ensino médio, meta 4, que nós acabamos de ver, vai falar sobre a população de 4 a 17 anos, que precisa estar matriculada na escola, esses alunos que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. A meta 5 vai falar de alfabetização. Então, vocês vão estar observando que cada meta vai estar falando aí de uma etapa da nossa educação, vai estar falando de uma modalidade e tudo mais. E vai ter as estratégias para poder estar melhorando. Só que aqui, o PNE, essa questão, quer dizer, ela quer saber sobre o artigo 2º do PNE. Então, o PNE, pessoal, ele tem as diretrizes. E essas diretrizes, elas são importantes para que essas metas sejam alcançadas. Então, aqui o PNE quer saber, a questão quer saber quais são o total aí de diretrizes de acordo com o artigo 2º do PNE. E o total de diretrizes são 10 diretrizes, tá bom? Questão de número 24. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência ao órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Esse órgão recebe o nome de... Nós aqui, pessoal, estamos falando do Conselho Tutelar. E aí você vai precisar ficar bem atento, porque quem comunica o Conselho Tutelar são os dirigentes, são os diretores. E o que o diretor vai estar comunicando ao Conselho Tutelar? Os casos de maus tratos, faltas injustificadas, que acaba causando a evasão escolar. Então, por exemplo, aquele aluno não está indo na escola, você já ligou para a mãe não levou atestado na escola, a mãe não deu uma justificativa, não levou um documento comprovando por que o aluno está faltando, tem que avisar o seu diretor e o seu diretor vai avisar o Conselho Tutelar, tá? E aqui, esgotados os recursos, as pessoas sempre me perguntam, Fernanda, que recursos são esses? Pessoal, é aquela família que você já ligou, já foi na casa, buscou saber, falou com primo, com parente, e a criança não aparece na escola, tá? E elevados níveis de repetência. Aquela criança que já está há 2, 3 anos, no 4º ano, no 5º ano, tem que avisar o Conselho Tutelar, tá bom? Recapitulando, você, professor, não vai avisar nada ao Conselho Tutelar. Quem vai fazer isso vai ser o dirigente da escola, o diretor, tá bom? Em algumas escolas que tem um orientador educacional, quem faz isso é o orientador educacional. Questão de número 25.
Juarez tem um filho autista e mudou de cidade. Na nova cidade, procurou uma escola e a secretária escolar lhe disse que teria que pagar valores adicionais para que as determinações da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, pudessem ser cumpridas. Em relação à resposta da secretária, podemos afirmar que a secretária está correta, pois cumprir o que determina a LBI é muito dispendioso para a escola. B. A secretária está errada, pois a mensalidade do aluno autista já é 25% mais cara do que os dos alunos sem autismo. C. A secretária está certa, pois cabe à família pagar o mediador e os ajustes da escola ao aluno autista. D. A secretária está errada, pois é vedada a cobrança de valores adicionais. Pessoal, a secretária da escola está errada, pois é vedada a cobrança de valores adicionais. Inclusive está lá na LBI. Nenhuma escola deve cobrar valor a mais pelo aluno ser especial, tá bom? Questão de número 26. Ao definir as competências, BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada a... Pessoal, hoje a BNCC, ela tem um compromisso, além de um compromisso com a educação integral, ela também está alinhada à agenda da ONU até 2030. Por quê? Porque hoje já chegou à conclusão de que o aquecimento global, as questões climáticas estão afetando muito o nosso planeta. E aí, a Organização das Nações Unidas tem um compromisso aí com o planeta, né, de melhorar a questão da sustentabilidade. Então, a BNCC, ela tem esse compromisso e ela busca, né, uma educação também mais sustentável. Questão de número 27. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Segundo a LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as regras comuns. Uma dessas regras diz respeito à carga horária mínima anual, distribuído por no mínimo de dias e de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Presta atenção, excluído, tá? Quando houver. A alternativa que apresenta a carga horária mínima anual em horas e a distribuição mínima de dias, respectivamente, é a seguinte. Então, aqui, a questão, ela quer saber qual é a carga horária mínima de horas e dias que a escola deve fornecer ao aluno. Então, nós sabemos que é um total de 800 horas e 200 dias letivos, tá? Então, é o mínimo que a escola deve oferecer. Ah, Fernanda, mas eu li lá que o ensino médio tem que oferecer 1.000 horas, 1.400 horas. Sim, porém, o mínimo são 800 horas, tá? Então, o mínimo de 800 horas e 200 dias letivo. E aqui, cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Excluído o tempo reservado aos exames finais. Então, o que vai acontecer? É muito comum a gente observar que um calendário escolar não tem 200 dias certinhos, geralmente tem 201, 202, 203, porque às vezes vai precisar dar um ponto facultativo e às vezes vai precisar do aluno fazer um exame final, que é quando aquele aluno fez lá as 4 provas, né, os 4 bimestres e não atingiu a média, e aí ele vai à escola e faz a 5ª prova. E essa 5ª prova deve ser num dia fora dos 200 dias letivos, tá? 28. Segundo o inciso 9 do artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequada à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, encontramos que, atualmente, são referências nacionais para o planejamento em todas as instâncias responsáveis pela educação básica. Então, aqui, essa questão ela quer saber quais são as referências nacionais que nos ajudam a fazer um planejamento para melhorar todas as instâncias da educação básica. E aí você vai precisar lembrar o que é educação básica. O que é educação básica?
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Você vai precisar ter isso na sua mente, na sua cabecinha. E aí, nós precisamos encontrar aqui a assertiva que faz referência à educação básica. Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, letra A, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educação Básica, e o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas o Enem está onde? Na educação básica. O ensino médio está onde? Na educação básica. Então, essa aqui é a resposta correta. Aí você vai me perguntar, Fernanda, por que não é a letra B aqui? Ó? A letra B está falando do ENAD. O ENAD é o Exame Nacional da Educação Superior, que acontece de 3 em 3 anos e ela vai estar avaliando a qualidade do ensino superior. Alguns de vocês que já concluíram o ensino superior já devem ter feito o ENAD. Na minha época eu não fiz, porque a minha faculdade era só de 3 anos e meio, e no ano que era para eu fazer eu terminei um semestre antes. Graças a Deus, né? Então, por isso que não é o ENAD, tá bom? Então, a resposta correta é a letra A. Então, cuidado, porque aqui está falando de educação básica. Então, por isso que não poderia ser nenhuma dessas que tem aí o ENAD. 29. Na BNCC, as aprendizagens estão organizadas em cada uma das etapas da escolaridade e dos códigos alfanuméricos, e os códigos alfanuméricos foram criados para identificar tais aprendizagens. Ao lado dos códigos alfanuméricos estão expressas as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Essas expressões das aprendizagens configuram, pessoal, as habilidades que todo aluno deve desenvolver. Então, a resposta correta, pessoal, letra A, habilidade. Então, você vai observar que o código alfanumérico, vou colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó. EF, ensino fundamental, 02, segundo ano. MA, matemática, 08. Esse finalzinho aqui é a habilidade que o aluno deve desenvolver, tá? Então, você vai olhar lá na BNCC, vai lá no segundo ano e vai olhar lá, habilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é essa daqui. E lá, digamos, vai estar escrito assim, conseguir resolver problemas de adição e subtração. Então, no final de uma atividade que você for dar, o aluno vai precisar desenvolver essa habilidade. E essa atividade deve estar correspondente com a habilidade, tá? Então, no final aí de cada habilidade, no final de cada código alfanumérico, tem uma habilidade que o aluno ele vai precisar desenvolver, tá? E aí, cuidado, porque, EF é ensino fundamental, EI, educação infantil, e EM, ensino médio. 02 aqui é o ano, no caso, é o segundo ano. Se fosse 03, terceiro ano, 04, quarto ano, 05, quinto ano. MA, matemática. Se fosse LP, língua portuguesa. Se fosse I, ciências, e assim por diante, tá bom? Questão de número 30. O artigo 55 da LBI prevê que a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação, comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem entender os princípios do desenho universal. Tenho como referência as normas de acessibilidade. A escola precisa estar atenta em cumprir esses artigos e observar todas as entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem ou impeçam a participação social do aluno. Quando a escola pensa em mudança no seu espaço físico, ela está se preocupando com as barreiras. Então, pessoal, essa banca trouxe um texto aqui lindo, falando sobre a LBI, porém ela quer saber sobre essas mudanças no espaço físico. Qual é o nome que nós damos a essas mudanças que acontecem no espaço físico? Mudanças arquitetônicas. Nós precisamos
fazer algumas mudanças arquitetônicas na escola, ou seja, colocar rampas, colocar elevadores, colocar piso tátil, colocar corrimão. Então, tudo isso são mudanças arquitetônicas que os espaços físicos precisam fazer para que o aluno com deficiência ele tenha uma maior autonomia na sociedade ou no espaço que ele frequente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, curte, comente e compartilhe com seus amigos, tá bom? E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que lá eu tenho várias lives gravadas para vocês. E o meu Instagram é Professora Fernanda Nascimento. Tchau e até a próxima!